acá por el centro vim trazer paz amados, estou aqui pelo centro aqui, vim trazer um irmão aqui numa loja, não pediu para eu dar uma carona. Eu vou passar aqui, bem na frente eu estava vendo um posto de gasolina, vou mostrar um pouco para vocês como é que é o posto de gasolina aqui no Paraguai. Bom pessoal, hoje eu quero falar sobre trabalho de missões, sobre você conhecer a história de um povo. Eu mostrei para vocês também um pouco do posto de gasolina, né? Tem mais outro posto aqui. Se você andar aqui no Paraguai, você vai ver bandeira de posto bem diferente do Brasil, tá? Nos vídeos aí eu mostrei, atrás eu mostrei um pouco para vocês. E também tem um da Petrobras, né? Petrobras, mas é Paraguai, tá? Não tem nada a ver os preços, é tudo aqui em Guarani. E é daqui, ó, a gasolina daqui, etc. Vamos lá, vamos aqui a identificação que você tem de um determinado povo, você como missionário que vai para um determinado lugar, você tem que fazer a identificação de um povo. É interessante, por exemplo, quando você vem ao Paraguai, você é brasileiro, estou falando aqui, boa parte do pessoal que está me escutando são brasileiros. Quando você vem aqui ao Paraguai, você tem que entender que você como missionário, você não vem a nação-estado, tá? Porque isso aqui, quando Jesus ele falou o seguinte, ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Ide a todas as nações, fazei discípulo a todas as nações. O termo nação ali é povos. Jesus ele estava falando de povos, ele estava falando de etnias, ele não estava falando de nação-estado. Tá? Porque esse conceito de nação-estado veio muito depois. Você tem que entender que dentro de uma nação-estado que eu estou falando é o seguinte, é o Paraguai, é uma nação-estado, é o Brasil é nação-estado, mas o missionário, a visão missionária, o missionário ele tem que ir para uma nação, um povo específico, né? Então, no caso do Brasil, nós temos muitas nações dentro do Brasil. Existem nações dentro da nação-estado brasileira. Aqui no Paraguai também. Quando você chega num determinado povo para pregar o evangelho, você tem que entender o seguinte, você tem que fazer a pergunta, quem é esse povo? Então, para que você possa descobrir quem é esse povo, você tem que saber a história dele. O povo fronteiriço, por que o povo fronteiriço, de certo modo, ele se caracteriza um pouco diferente do povo mais para dentro do Paraguai? Por que essa diferença? Porque o pessoal da colônia, eles reagem de uma forma diferente do pessoal das grandes cidades. Por que essa diferença? E uma dica também que eu posso deixar para você é o seguinte, quando você for estudar a história de um povo, você presta atenção a uma coisa, tem 3 formas de você estudar a história para você não ficar muito alienado. Você brasileiro, vamos falar aqui, você missionário brasileiro, quando você vem para um determinado povo, eu vou trabalhar com os povos, ó, você vê que eu estou falando aqui no plural, né? Porque existem vários povos guaranis, dentro dos guaranis existem vários povos, tá? Então a gente pode até falar um vídeo trazendo isso aqui, que é importante você saber. Bom, eu vou trabalhar com os povos guaranis no Paraguai, tá bom? Então você faz a pergunta, qual que é a história do povo guarani? Da onde que qual que é a cosmovisão que eles têm? Qual que é a visão de mundo que eles têm? Então você começa a fazer essa tipo de pergunta. Existem 3 formas de você estudar a história deles. A primeira é a história que é ensinada no Brasil, né? Do país de origem que a gente vem. Você é brasileiro, então lá do Brasil existe uma visão do Brasil para olhar para o povo guarani, ou o povo paraguai de forma geral. É importante também você chegar aqui e você procurar saber a história deles, como é que eles estão contando a história deles. Então nós temos a história que é contada do Brasil, muitas vezes é uma visão, como é a história contada aqui, outra visão, e uma outra forma também é você procurar uma forma de um povo que não tem nada a ver nem com o Brasil, que é a nossa origem, e nem com o Paraguai. É ver vamos dizer, o que os ingleses estão dizendo da história paraguai, né? O que os espanhóis falam da história paraguai, sei lá, entra em site italiano e vê o que eles estão dizendo da história paraguai. Então você faz essa, né? Se você quiser realmente entrar profundo aí de estudar uma história de um determinado povo, é bom você ter pelo menos essas 3 visões aí, que ajuda bastante a você não ficar alienado a apenas uma visão aí da história, né? Uma coisa também que é muito importante, amados, quando
quando você vai compreender que os costumes daquele determinado povo, meu óculos está escuro porque bate o sol, aí fica o óculos escuro, tá? Então vocês não vão levar a mal não. Eu fico incomodado, só eu assistindo, vendo meu óculos escuro, que eu gosto de ver no olho assim, né? Vamos lá, vou ter que estar de óculos aqui. Então, costumes, crenças e valores. Geralmente, costumes, crenças e valores de um povo normalmente é moldado pela sua trajetória histórica. Então, por que eles são assim? Por que eles pensam assim? Por que eles reagem assim? Por que aquele determinado povo tem esse tipo de reação? Quando vem estrangeiro, eles são mais receptivos a estrangeiro ou eles são contrários a estrangeiros? Você tem que ver isso aí. Por que isso, né? Então, na Bolívia, nós tínhamos regiões lá que o pessoal era mais aberto a estrangeiro. E outras regiões eram mais fechadas, eles não gostavam de estrangeiro. Aí, para que você possa entender isso, você vai na história deles e aí você vai vendo a questão valores, costumes, né? O que eles valorizavam, tudo geralmente é moldado pelo que eles passaram no passado. Isso vai ditar a forma que eles estão pensando, né, no presente e reacionando no presente. Vou dar um exemplo aqui para a gente poder encerrar aqui nosso vlog, né? Essa fronteira aqui é marcada muito pela violência. Muita violência, é conhecida a violência por causa do narcotráfico, não sei o que, tudo bem, a gente entende que é isso. Mas, amado, se você for ver a história dessa fronteira aqui foi onde teve a batalha da Tríplice Aliança. Solano Lopes morreu aqui próximo. Aqui essa região foi uma região, sim, muito de campo de batalha. Aqui é tudo muita história. Se você vai para aqui do lado, até mesmo do lado do Brasil, mas na fronteira, vai ter um lugar aí que tem os monumentos da época da guerra, isso já, a história contada do Brasil com o Paraguai, né? Aqui mesmo em Pedro Juan Cavalheiro, mais para dentro, você tem vários lugares que o povo preserva, lembrando a história. Então, uma história muito de guerra, de derramamento de sangue. E aí entra também a parte espiritual, que a gente sabe disso aí, né? Que isso aí, por exemplo, um lugar desse que teve muitas guerras, muito derramamento de sangue, a gente sabe que existe uma forte opressão maligna a demônios, né, para continuar isso aqui. E a gente sabe que o inimigo ele trabalha muito com base na influência, né? Então, quer dizer, principados que tomam conta dessa região aqui, que estão sempre levando essa região para influência de violência e etc, né? Então, nós como igreja, missionário, você tem que compreender a história, entender que a história do povo também molda a cosmovisão que aquele povo tem, a forma deles pensarem em relação ao mundo, como é que o povo daqui pensa em relação ao brasileiro, né? Isso vai ditar também a gente como brasileiro, quando a gente vem para cá, como é que você vai ser aceito aqui, tá? Isso é muito importante, você ter esse conhecimento. Então, e você entender também o quadro espiritual do lugar. A história também mostra esse quadro espiritual. Então é importante, amado, vou finalizar aqui, tá bom? Quando você for para um povo, e o povo aqui eu vou terminar também dizendo sobre isso aqui. Quando eu falo de um povo, eu não estou falando de Estado-nação, tá? Eu não estou falando do Paraguai, mas eu estou falando dos povos que estão dentro do Paraguai. Nosso canal aqui a gente fala a gente traz uma visão de missões e o missionário ele focaliza um povo. Dentro do Paraguai existem vários povos, tá? Então o missionário ele tem que focalizar um povo desse aí e procurar entender a história, entender a cultura, entender a cosmovisão. Cada povo tem uma história diferente, cada povo tem uma cosmovisão diferente, mesmo estando dentro de um estado, mesmo estando aqui dentro do Paraguai. Isso aqui, para você que é missionário, isso é bastante poder. Isso aqui serve para todo lugar, tá? Você vai para o Uruguai, é assim, você vai para a Argentina, é assim, você vai para a Europa, é assim, tá bom? É isso aí. Bom, um abraço, Deus abençoe, vamos continuar amando missões, aprendendo mais missões, né? Também quero terminar aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva. E os nossos vlogs missões, nós temos vários, tá? Nós temos, se você escrever no YouTube assim, Vlogs Missões 2016, você vai ver os nossos vlogs lá de 2016. Vlog Missões 2017. Eu tenho vários de 2017. Vlog Missões 2018. A gente tem um monte também de vídeo. 2019, 2020, 2021. E agora nós estamos gravando o Vlog Missões 2022, tá? Sempre falando de missões, mostrando os lugares onde a gente está passando. Agora eu estou aqui no Paraguai, né? Os outros eu estava mais lá na Bolívia. E agora a gente está aqui, mas vamos continuar falando de missões, transmitindo aqui o conhecimento de missões. Um abraço, Deus abençoe, até mais.